nós lemos Paulo falar sobre isso ainda no capítulo 4, eu estou nos conectando com o que nós vimos na semana passada. Ele termina o capítulo 4 falando assim: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Ainda no capítulo 5 ele diz: portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, enquanto estamos nesta vida, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. E ele termina essa parte, dessa afirmação, terminamos a mensagem na semana passada, no verso 10, que diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Inicia o trecho seguinte, aqui o que nós lemos, falando sobre esse temor, falando sobre esse entendimento que nós temos do Senhor. Uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos persuadir os homens. O temor ao Senhor que fala aos nossos corações, a cada um de nós que somos cristãos, quanto ao tribunal de Cristo. É certo, como nós falamos na semana passada, que essa expressão, a ideia do tribunal de Cristo, não nos traz o juízo condenatório, porque o mesmo Paulo, escrevendo à igreja cristã em Roma, vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Romanos capítulo 8, verso 1. Então, o que Paulo trata aqui quanto ao tribunal de Cristo, é esse juízo, é esse julgamento pelas obras dos cristãos, daqueles que já foram contemplados pela graça, daqueles que já são salvos em Cristo, mas que por suas obras serão julgados, como diz o texto, quer sejam obras boas, quer sejam obras más. É a recompensa, o que nós também entendemos por galardão, não é, portanto, um juízo condenatório, mas diz respeito ao juízo das obras que nós realizamos. Quando ele começa aqui esse verso 11, quando ele começa a falar, uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, algumas traduções, portanto, conhecendo, tendo esse temor, nós procuramos persuadir os homens. Nós entendemos que há uma atribuição, há uma obra a ser realizada, há uma missão a ser cumprida, como o mesmo apóstolo Paulo vai falar aos Efésios, a respeito dessa obra, e relaciona esse fazer a obra do Senhor com o próprio aspecto da salvação, quando ele diz que nós somos salvos pela graça, o favor imerecido do Senhor que nos alcançou, o favor imerecido que levou Cristo à cruz do Calvário, nos contemplando, nos redimindo, nos reconciliando com Deus, salvos pela graça, por graça. Não fomos nós, não fizemos nada, mas o Senhor nos salvou. O Senhor, o Pai, enviou o Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida e vida eterna. Salvos pela graça, por meio da fé. É a fé que nos faz compreender essa graça, é a fé que nos faz discernir sobre a obra de Deus em Cristo Jesus. Não por obras, a salvação não vem daquilo que nós realizamos, para que ninguém se glorie, mas para toda boa obra que Deus de antemão preparou para nós. Efésios capítulo 2, dos versos 8 a 10, vai nos informar sobre esta verdade, sobre esse princípio que nos conduz e nos faz compreender a salvação pela graça. A grande questão, o grande problema é que nós invertemos essa lógica. Nós achamos que pelos nossos feitos, porque nos julgamos bons, porque somos bons, porque fazemos alguma coisa, nós alcançamos o favor do Senhor, nós somos salvos. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos salvos nós realizamos as obras, não realizamos obras para a salvação, as obras são realizadas porque nós fomos alcançados, porque já entendemos a salvação, porque somos contemplados pela graça do Senhor. E assim nós compreendemos, é esse temor do Senhor que nos faz agir, é esse temor do Senhor que nos faz compreender agora essa nova realidade de vida, é esse temor do Senhor que nos faz agora agir em cumprimento àquilo que Deus nos comissionou.
nos colocou, nos ofereceu, nos proporcionou. Entendemos, queridos, que a missão de restaurar o mundo é de Deus. A missão redentiva é de Deus. Toda a Bíblia fala sobre isso, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver a história de um Deus que está a redimir uma humanidade pecadora, uma humanidade que caiu e se afastou do Senhor. Essa é a missio Dei, nessa expressão que nós falamos, a missão de Deus, mas que Ele nos chama como colaboradores ou como cooperadores, não que Ele precisasse de nós, mas nos trazendo esse privilégio de sermos nós partícipes da sua obra. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, portanto, uma vez que temos esse entendimento, temos esse conhecimento, temos esse temor, entendendo que não podemos mais viver como vivíamos antes, irresponsavelmente, negligenciando a Deus e os seus propósitos, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Paulo fala sobre essa nova identidade, que vem da sinceridade de quem nós realmente somos, do que nos leva a fazer o que nós fazemos, das motivações, das razões. Aqui nós estamos falando sobre a posição que nós ocupamos, nessa perspectiva do viver para Deus ou viver para si mesmos. Tanto que tantas atribuições, tantas funções por nós exercidas, nós somos profissionais, pais, mães, cidadãos, servos, tantas são as nossas responsabilidades, que por vezes nós estamos vivendo para nós mesmos, buscando as nossas pretensões, negligenciando ou desconsiderando o que Deus tem feito, o que Deus tem a fazer neste mundo através das nossas vidas. Sabe, queridos, o quão precioso é estarmos aqui nesse lugar, o quão precioso é nos reunirmos na presença do Senhor, com a certeza de que Ele é presente, que Ele contempla as nossas vidas, os nossos corações, contempla a nossa adoração, as nossas orações, de maneira que nós precisamos valorizar mais isso, valorizar mais e buscar mais as coisas de Deus, ter a devida responsabilidade, a devida intencionalidade em buscar mais, conhecer mais, discernir mais e melhor sobre os propósitos do Senhor, sobre essa missão. É esse temor que o apóstolo Paulo fala, é esse temor que nos leva a viver para Deus. E o primeiro ponto sobre essa perspectiva, desse dilema que nos é posto a cada dia, do que é viver para Deus, anote, viver para Deus é nos tornar instrumentos da sua glória. Viver para Deus é nos tornar instrumentos da sua glória. Essa afirmação responde à questão: o que somos? Quem somos nós? Instrumentos da glória de Deus. Aqui nós estamos falando exatamente sobre esse posicionamento, sobre uma atitude, sobre uma identidade que temos no Senhor, a nossa posição enquanto cristãos, sermos nós instrumentos para a glória de Deus. Sendo instrumentos, nós temos essa atribuição de glorificar a Deus com as nossas vidas. Também falando aos Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer: quer vocês comam, bebam, celebrem, estou ampliando, dancem, cantem, se reúnam, trabalhem, façam tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, sendo instrumentos da glória de Deus, exercendo essa influência onde quer que você esteja, qual seja a posição que você ocupe, você deve ser um instrumento para a glória de Deus, com esse temor, com essa compreensão do tribunal de Cristo, do julgamento, da posição que nós ocupamos. Nós precisamos, devemos
persuadir, diz a palavra. É essa instrumentalidade, ser um instrumento útil, importa em persuadirmos as pessoas. A palavra persuadir que tem a ver com convencer. Mas pastor, não é o Espírito Santo, não é do Espírito Santo o papel de convencer? Sim, diz a palavra que é o Espírito Santo, quando ele vier, palavra de Jesus, João capítulo 16, verso 8, quando ele vier, ainda não tinha vindo, Jesus fala isso ali no discurso de despedida, antes da crucificação, quando ele vier, o conselheiro, o consolador, ele, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É certo que o papel de convencer é do Espírito Santo de Deus, mas eu pergunto, como age o Espírito Santo de Deus, se não por meio da igreja? Cremos nós que uma vez que encontramos ao Senhor, fomos encontrados por Jesus, uma vez que experimentamos verdadeira conversão, e essa conversão ela não é meramente religiosa, ela é espiritual, nós passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E se somos a habitação do Espírito Santo, cumpre a nós, como instrumentos da glória de Deus, persuadirmos os homens, não a partir das nossas razões, não a partir das nossas aptidões, da nossa capacidade de convencimento, mas entendendo que o Espírito Santo de Deus atua em nossas vidas com poder. Receberão poder, são as palavras de Jesus, quando vier sobre vocês o Espírito Santo. E vocês empoderados, e vocês capacitados pelo Espírito Santo, serão minhas testemunhas, serão instrumentos da glória de Deus, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Essa é uma profecia de Jesus, que se cumpriu e tem se cumprido e se cumprirá até que Ele volte, amém, igreja? Portanto, viver para a glória de Deus é nos tornarmos viver para Deus, né? Eu já estou aqui. Viver para Deus é sermos ou nos tornarmos instrumentos da glória do nosso Deus, da glória do Senhor, amém, queridos? Seguindo, e eu sigo a partir do 14, diz a palavra, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si. Há o versículo que fundamenta esse dilema, ou esse tema, essa nossa reflexão. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aquele que por eles morreu e ressuscitou, Cristo, que morreu por nós e ressuscitou. Vivemos para o Senhor, que morreu por nós e ressuscitou, que morreu por nós e nos redimiu, e nos perdoou, nos salvando, nos reconciliando consigo mesmo. Não vivemos mais para nós. Assim afirma o apóstolo Paulo também em outro escrito, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Em outras palavras, ele vai dizer que eu diminua, para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça. Sabe, esse dilema entre viver para Deus e viver para si mesmo tem a ver com estas informações, essas instruções que o Senhor nos traz, essa compreensão, esse conhecer a Deus, e não conhecer meramente do ponto de vista intelectual, de textos, palavras escritas na Bíblia Sagrada, mas um conhecer que também nos conduz ao Senhor, que estabelece um relacionamento pessoal, íntimo, sincero, verdadeiro com o nosso Deus, porque não vivemos mais para nós, mas para aquele que nos alcançou, para aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. E olha o que ele diz a partir do verso 16, de modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Aqui é algo interessante, é algo curioso, porque Paulo fala sobre uma perspectiva pessoal, e não apenas de Paulo, mas um entendimento, uma perspectiva que também era dos judeus, de olharem para Cristo,
e verem Cristo como um mero profeta, como um homem comum, sábio em palavras, poderoso na sua influência social, mas não necessariamente sendo Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o reconheceram, aos que o entenderam, aos que o compreenderam como Deus, foi dado o direito, a autoridade, a legitimidade de serem chamados filhos de Deus. Assim está escrito no capítulo 1 do Evangelho de João. Mas nem todos o reconheceram. Nem todos dentre os judeus. Cristo nasce no seio do judaísmo, sendo um judeu. Se os judeus não o reconheceram, ou boa parte dos judeus não reconheceram, que dirá os gentios? Estamos aqui no contexto de uma igreja eclética, mista, uma igreja composta por judeus, mas predominantemente por gentios. A cidade de Corinto, que ficava na região da Acaia, na Grécia, era formada por gentios, homens, mulheres que não conheciam as Escrituras, que não tinham acesso às profecias, que não tinham essa expectativa ou essa esperança do Messiá, do Crestos, do ungido de Deus que viria e foi prometido. Essa era a perspectiva do próprio apóstolo Paulo, que em nome de Deus perseguia não só a Jesus, mas todos os seus seguidores, olhando para Jesus e vendo-o como um rebelde, um revolucionário, uma ameaça ao Império Romano e ao status quo, a condição daqueles líderes religiosos, os chefes, os sacerdotes, os escribas, que detinham esse poder sobre as pessoas, sobre os judeus, esse poder religioso e, por que não dizer também, político, social. Cristo foi crucificado pelos judeus. Cristo foi condenado pelos judeus, que olharam para ele e o viram como um mero homem, um rebelde, como aqui já coloquei, não como o próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, olhando para Jesus do ponto de vista meramente humano, e não se agradando das suas palavras, do seu ensino, das suas instruções, porque ele veio a confrontar toda a realidade iníqua, todos os pecados, não só dos judeus, mas todos que o ouviam, de todos que o ouviam. Não mais, não olhamos para Cristo apenas dessa maneira. Cristo não é apenas um profeta, não apenas um homem sábio e poderoso em palavras, mas o próprio Deus, o verbo que se fez carne, a palavra que habitou em meio aos homens. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E olhamos para Cristo compreendendo dessa forma, reconhecendo como Senhor sobre as nossas vidas, como soberano Deus, como aquele que deu a ordem, tudo criou, e compreendemos uma realidade espiritual sobre nós e sobre os outros. Não mais consideramos, diz o texto bíblico, ninguém do ponto de vista meramente humano. Isso quer dizer, queridos, que nós olhamos para as pessoas, assim como olhamos para Cristo, na perspectiva espiritual, tendo esse discernimento que o Espírito Santo nos dá, posicionados como cristãos, e consideramos a realidade espiritual do outro. Não mais consideramos as pessoas do ponto de vista meramente humano, como não consideramos o próprio Senhor Jesus dessa forma. Vivemos neste mundo, com as nossas obrigações, com as nossas responsabilidades, com a nossa agenda, com o corre-corre da vida, mas não somos desse mundo. Há, pois, uma dupla cidadania, em que aqui estamos, trabalhando, vivendo, produzindo, aqui estamos, mas não pertencemos a essa realidade. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É esse entendimento, queridos, é essa nova visão de enxergar o mundo à nossa volta, em especial, enxergar as pessoas, não mais do ponto de vista meramente humano, porque assim nós somos seletivos,
olhando para as pessoas, conforme os nossos olhos nos permitem, nós temos simpatia ou antipatia. Nós entendemos e identificamos afinidades ou não, ou nos afastamos das pessoas. Nós somos seletivos. Do ponto de vista meramente humano, nós fazemos acepção de pessoas. Diferenciação entre as pessoas. Isso desde a infância. Precisamos entender isso, reconhecer isso. Desde a escola, lá, a alfabetização, nós costumávamos sentar no mesmo lugar e ter aquele círculo de amigos. E com aqueles nós conversávamos, nós estávamos sempre juntos, nós brincávamos. Isso continua na faculdade. Costumamos sentar, costumamos estar junto àquelas pessoas com as quais nós identificamos. Isso acontece na igreja. Eu olho aqui para os irmãos que vêm domingo após domingo e posso identificar cada um onde se senta. E isso não é de todo mal, percebam, o problema não é termos afinidade com as pessoas. Não, nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar. Nós temos a necessidade de nos relacionar com as pessoas, de ter as nossas tribos, os nossos grupos sociais, os grupos com os quais nós nos identificamos. A questão, como diz o apóstolo Paulo, é que não mais enxergamos as pessoas do ponto de vista meramente humano, não apenas do ponto de vista humano. O nosso olhar, a nossa percepção, ela tem que estar além da perspectiva meramente humana. Nós não desconsideraremos, não podemos desconsiderar a realidade humana, em que temos as nossas simpatias, as nossas afinidades, as nossas amizades, os nossos grupos relacionais, mas não olhamos as pessoas meramente na perspectiva humana, porque isso nos faz, repito, isso nos faz afastar as pessoas do Senhor. Isso nos leva a fazer acepção de pessoas, pelo modo de vestir, pelo modo de falar, pela realidade de vida, pelos pecados do outro. Eu excluo, eu meço, eu julgo e eu afasto. E essa não é a nossa posição. Essa não deve ser a nossa postura diante do outro, senão olhar e considerar a realidade espiritual do outro. Considerar se alguém está em Cristo ou não. Se alguém conhece ao Senhor ou não. Uma vez que eu fui contemplado pela graça, eu preciso comunicar essa graça. Uma vez que eu vivo uma nova realidade de vida, eu quero que também o outro, por amor ao outro, também conheça ao Senhor e experimente essa novidade de vida. Sabe, essa é a mais sublime expressão de amor que nós podemos ter ao próximo, ao outro. Considerar a sua realidade espiritual, a despeito de quem seja. Quer sejam eles, talvez, pessoas más aos nossos olhos, pessoas que talvez tenham nos ofendido, nos agredido, nos machucado, esses devem ser contemplados. Nós precisamos olhar além da perspectiva meramente humana, mas a sua realidade espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está aqui informando, é isso que nós precisamos entender. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, e Paulo nos lembra sobre isso, para não nos vangloriarmos, para não vir sobre nós a soberba, a arrogância ou a prepotência. Tudo isso provém de Deus. Tudo isso o quê? Essa instrumentalidade, esse privilégio de sermos nós instrumentos nas mãos do Senhor, servos que falam, proclamam a obra de Deus, o amor, a graça do Senhor. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou repetir o verso 18, olha que coisa linda nós lemos. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Todos aqueles que experimentam verdadeiramente uma reconciliação com Deus em Cristo Jesus, recebem esse ministério. Não é só para Paulo, não é só para líderes ou pastores, não é só para alguns, é para todos que foram reconciliados. Uma vez reconciliados, nós agora temos uma responsabilidade, uma atribuição. Agora nós entendemos que há um ministério que nos foi dado,
o ministério da reconciliação. Ministério que é essa posição, essa responsabilidade, essa função que nós exercemos. O ministério da reconciliação. E olha o que ele diz a seguir, ou seja, explicando o ministério da reconciliação. Que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos, e ele fala de uma outra forma, explica de uma outra maneira, embaixadores de Cristo. E essa frase a seguir sempre me constrange, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o verso 21 é o resumo do Evangelho. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O que é viver para Deus? Portanto, segundo ponto, anote, é participar da restauração da criação. Viver para Deus é participar da restauração da criação. Quando Paulo afirma no verso 17, aquele que está em Cristo é nova criação, isso nos traz uma visão ampla, não apenas da graça que nos alcançou, mas da graça de Deus sobre toda a criação. Sendo o homem e a mulher a coroa da criação, criado à imagem e semelhança de Deus, criados conforme a imagem perfeita de Deus, o primeiro alvo, o primeiro foco na agenda de Deus é a humanidade. É certo que Deus está a restaurar todas as coisas, diz a palavra que a criação como um todo geme, anseia, como em dores de parto, pela restauração, pela redenção. Mas é a humanidade, o alvo primeiro, o foco de Deus, quanto a essa obra redentiva, quanto a essa restauração. Viver para Deus, portanto, é entender estas coisas e participar ativamente, efetivamente, da restauração de toda a criação. Se no ponto 1 nós falamos sobre a posição, viver para Deus é sermos nós, nos tornarmos instrumentos da sua glória, isso tem a ver com a nossa posição. Aqui nós estamos falando sobre a ação. A partir da posição que eu ocupo, eu entro em ação, eu exerço um trabalho, eu tenho uma responsabilidade, uma atribuição, e Paulo vai nos chamar de embaixadores de Cristo, representantes do reino. É muito curiosa essa posição, porque o embaixador normalmente ele trabalha em uma outra região, em um outro país, em uma outra nação. O embaixador do Brasil na Argentina, lá está, representando os interesses do Brasil, antes conhecendo os interesses do Brasil, submetendo-se ao senhorio, à soberania daquele que gere, que rege a nação que ele faz parte. O embaixador do Brasil na Alemanha, lá está, apesar de estar e morar em um território alemão, ele não pertence àquele lugar. Ele está na Alemanha, mas ele não é alemão. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Lá está representando os interesses da sua nação. Aqui estamos nós neste mundo, não somos do mundo, mas aqui estamos com uma missão, com uma responsabilidade, chamados a agir, uma vez posicionados, chamados a uma ação efetiva. E o texto diz, é como se Deus estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio. Como falava quanto à persuasão, quanto ao convencer, cumprindo a nós, cabendo a nós essa ação, essa atuação, certos de que o Espírito Santo de Deus nos conduz, mas muitas vezes nós nos obtimos,
Nós calamos, nós negligenciamos, talvez por timidez, vergonhas, talvez porque não nos sintamos preparados, capacitados, talvez seja falha a nossa compreensão de que Deus atua em nós. É como se Deus estivesse fazendo o apelo, diz a palavra, por nosso intermédio, é Deus atuando por meio da igreja, porque nós somos instrumentos. Deus atua por meio das nossas vidas, no falar, no tratar, no se relacionar, aonde quer que estejamos nós, qualquer que seja a nossa posição, quer seja no trabalho, na família, na igreja, no lazer, no condomínio, em qualquer reunião, em qualquer ajuntamento, em qualquer oportunidade, aonde quer que pisemos os nossos pés, lá estará representada a igreja do Senhor, lá estará o embaixador de Cristo, trazendo e proclamando o reino de Deus, o reino de amor e graça, lançando esperança, luz àqueles que estão nas trevas, àqueles que estão desesperançados ou desesperados nessa vida, amém, igreja? Cabe a nós, portanto, cumpre a nós sermos instrumentos dessa restauração. Viver para Deus é também participar da restauração de toda a criação. Sabe, muitas vezes nós temos a perspectiva da missão que se cumpre, e o entendimento, muitas vezes, do missionário como sendo aquele que é enviado, pessoas específicas que são enviadas para um lugar longínquo, diferente do nosso lugar, da nossa cidade. A isso nós chamamos de missão transcultural. É uma forma de fazer missão. E nós, enquanto Cidade Viva, nós contribuímos, exercemos essa missão. Estamos em diversos locais, atuando efetivamente. Se você tiver a oportunidade, depois acesse o aplicativo Igreja Cidade Viva, e lá tem um link Projeto África. Lá estamos em missão, com a Faculdade Internacional Cidade Viva, através da modalidade AD, capacitando. Já chegamos a mais de 200 líderes, homens e mulheres, pastores, missionários, que lá inclusive precisam do bacharelado em teologia para atuarem, e nós estamos, através das várias parcerias, levantando recursos para possibilitar, muitos desses que são humildes, não têm a condição financeira, mas estamos habilitando, capacitando, abençoando. Isso é a missão que se cumpre naquela região, naquele país, em diversos países da África, exemplo de Angola. Estamos em Guiné-Bissau também, nós abençoamos, sustentamos famílias pastorais, homens e mulheres de Deus ao redor desse mundo. Estamos em Portugal, apoiando e dando mentoria a dezenas de pastores com a rede Godstock de igreja. Nós exercemos e entendemos a importância das missões transculturais, em que saímos do nosso lugar, da nossa cidade, para uma outra região, para uma outra cultura, um outro lugar, por isso transcultural. Mas há uma missão que se cumpre a cada dia. No trabalho, junto aos vizinhos, na nossa rua, na nossa cidade, na urbe que estamos, a missão urbana, e não podemos negligenciar essa missão que temos todos nós a cumprir, aonde quer que estejamos nós, posicionados em ação, cumprindo a missão que o Senhor nos confiou. Portanto, viver para Deus é também participar da restauração da criação, entendendo a nossa posição, como embaixadores, como representantes, conhecendo a Deus, os seus propósitos, a sua vontade, e propagando essa vontade, proclamando os valores e princípios do reino de Deus, aonde quer que estejamos nós. Por isso nós entendemos que o cristão, ele precisa atuar aonde quer que esteja, em todas as esferas da vida. Nós temos por princípio a cosmovisão cristã, a visão de mundo que nos leva a ter essa atuação efetiva em todas as áreas, quer seja na academia, nas faculdades, universidades, quer seja no mundo empresarial, no comércio, quer seja na política e política partidária também. Sabe, queridos, nós sempre falamos e defendemos a ideia que não há cátedras vazias, não há cadeiras vazias. Se nós não ocupamos, alguém vai ocupar. O que nós precisamos refletir é a quem nós estamos entregando os cuidados da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Isso toca diretamente a nós.
que exercemos também a nossa cidadania terrena, que somos eleitores, e que por vezes a toque de caixa, às vésperas de uma eleição, nós procuramos uma indicação, pedimos a alguém que nos fale o número de um candidato, porque não acompanhamos, somos negligentes. Não acompanhamos a vida política da cidade. Eu não falo apenas de política partidária, mas quais são as dores de Campina Grande? Onde estão os rincões de pobreza desta cidade? Aonde nós precisamos atuar? Quem está fazendo alguma coisa por essa cidade? Quem são as pessoas que estão se apresentando como candidatos? Quem são aqueles que nós estaremos elegendo no próximo domingo? Sabe, queridos, não é acompanhando o horário político, que poucos têm a oportunidade de falar ou de se apresentar, alguns segundos, alguns minutos, pouco tempo para falar sobre uma história. É preciso olhar para a história dessas pessoas. O futuro prefeito, os futuros vereadores, vereadoras, têm uma história. É preciso olhar para a história dessas pessoas, considerando a nossa responsabilidade, e acompanhar, e agir, e atuar, não só acompanhando, mas atuando, sabe, cumprindo essa missão, sendo também instrumentos dessa restauração, embaixadores, representantes do reino, se candidatos também politicamente falando, na política partidária, amém. Nós entendemos que o cristão pode sim, a despeito das discordâncias e das posições contrárias, o cristão pode e deve também se candidatar, se apresentar, se colocar, se posicionar, porque não há cadeiras vazias. E nós não podemos generalizar como uma forma de negligenciar, ou talvez até de uma escusa, de uma justificativa falaciosa, de que todo corrupto, todo político é corrupto, como se fosse sinônimo. Ora, de onde vêm os políticos, se não do seio da sociedade? Se não são representantes do povo, representantes das pessoas de uma sociedade, aqueles que estão postos nos representam e foram eleitos, foram escolhidos por nós. O que nós temos feito? Como nós temos atuado dessa maneira? É muito fácil, é muito cômodo simplesmente apontar o dedo e acusar alguém. A terceirização da culpa e da responsabilidade que vem desde o Éden. É nossa responsabilidade, é o nosso papel. A esperança deste mundo não está na Câmara de Vereadores, não está na Assembleia Legislativa do Estado, não está no Congresso Nacional, está na Igreja do Senhor, a agência do reino chamada a proclamar os valores do reino, os princípios do reino, e onde quer que estejamos, lá estaremos sendo embaixadores de Cristo, amém, igreja? Nos posicionemos, portanto, e não apenas estejamos posicionados, mas trabalhemos em prol do reino. Precisamos entrar em ação, fazer diferença nesse mundo, sal da terra, luz de um mundo que jaz em trevas. E concluindo, a banda já pode vir como cooperadores de Deus, diz o apóstolo Paulo. Insistimos com vocês, insistimos, uma inquietação tamanha no coração desse servo do Senhor, visto a negligência, dada a displicência, em um tempo de grande perseguição. Estamos aqui no ano 50 e pouco depois de Cristo. 20 anos depois que Cristo havia ressuscitado. O Evangelho se expandia. Igrejas foram instaladas. As pessoas se convertiam a Jesus. Mais cristãos, e os números se somavam, e isso tudo representava uma ameaça ao Império Romano, e a grande causa da queda do Império Romano foi o avanço do cristianismo. Ninguém pode conter o avanço da igreja, ninguém pode interferir no plano de Deus, no projeto de Deus, que continua, que é infalível, que se cumprirá. E aí nós temos Paulo falando, como cooperadores, insistimos com vocês, insistimos com vocês que são igreja do Senhor, que são a presença física, visível de Deus neste mundo. Insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. A graça aqui informada não diz respeito à graça salvífica.
A graça aqui trazida por Paulo não diz respeito ao favor de Deus sobre as nossas vidas, senão ao privilégio que temos nós de sermos cooperadores de Deus, de sermos embaixadores de Cristo, de ocuparmos uma posição, estarmos em ação. É sobre esta graça, é sobre este privilégio, é sobre essa oportunidade, ou essas oportunidades que são cotidianas. Insistimos, não recebam em vão. A palavra em grego aqui fala sobre um vazio, não lancem no vazio, não desprezem, não menosprezem essa posição. Pois ele diz, e vem o texto que nós lemos aqui no início do culto, palavras do profeta Isaías, ou o Senhor falando através do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, em um tempo de dor, aflição e sofrimento. Deus levanta profetas, a exemplo de Isaías, um profeta que falou antes do exílio, falou durante o exílio e falou após o exílio, mas sobretudo falou sobre aquele que viria. O príncipe dos profetas, como assim é conhecido, também é um dos principais profetas messiânicos. Aquele que falou sobre o nascimento de Jesus, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, Isaías 9. Aquele que falou sobre a morte de Jesus, ele foi levado, sofreu, foi torturado, foi morto, pendurado no madeiro, Isaías 53. Ele fala aqui, há um tempo em que Israel haveria de experimentar a restauração, mas não uma restauração plena, não, ainda não. É certo que os judeus tiveram a oportunidade de voltar a Jerusalém. Temos aqueles que foram levantados para reconstruir os muros, a exemplo de Neemias, para reconstruir o templo, a exemplo de Zorobabel, mas ainda não era a restauração plena. Israel vem a sofrer, Israel vem a ser dominada e oprimida também pelos romanos, além dos assírios, além dos babilônios. Israel e nós que somos a Israel do Senhor enxertados nesse ramo, nessa árvore, também ainda sofremos, porque tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo, tudo aquilo que Deus fez, cuidando e restaurando aqueles que desobedeceram e pela sua desobediência se afastaram, se desviaram e sofreram os cativeiros, as prisões, o domínio de outras nações, era um sinal, era o prenúncio de uma restauração plena que Deus haveria de fazer, estabelecer e realizar completa e perfeitamente em Cristo Jesus. Por isso, ao citar Isaías, trazendo o texto lá em Isaías 49, pontualmente no verso 8, quando ele vai trazer, ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. E aí vem as palavras de Paulo: digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não há que procrastinar, não há o que esperar. Tantos ainda, especialmente judeus, esperam o Messias, ele veio. Sabe, muitas vezes nós ouvimos ou até afirmamos: o melhor de Deus está por vir, já veio, chama-se Jesus Cristo. Já veio, consumado está, concluída a obra de consumação, a obra redentiva, a obra de Deus em Cristo Jesus em restaurar uma humanidade. É certo que essa restauração segue os seus passos, é certo que esse projeto redentivo há de se completar até o dia do Senhor, da sua volta. Essa mesa nos lembra sobre esse dia. Façam isso em minha memória. E diz a Bíblia: pois sempre que comerem do pão e beberem do cálice, nós anunciamos a morte do Senhor, até que Ele volte. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia do Senhor. O que você tem feito?
O tempo urge. Como você tem vivido? Para Deus ou para si mesmo? Quais os seus sonhos, os seus anseios? Quais os seus objetivos de vida? Qual a sua agenda? Quais os seus valores? Quais os seus princípios? O que te motiva? O que te impulsiona? Tudo isso nos fala se temos vivido para Deus ou para nós mesmos. O terceiro e último ponto, anote: viver para Deus é não desperdiçar a graça. Não desperdice, meu irmão, minha irmã. Não desperdice a graça que a cada dia vem sobre as nossas vidas, como uma nova oportunidade de glorificar a Deus como instrumentos da sua glória, como uma nova oportunidade de falarmos às pessoas sobre um Deus que ama, com amor perfeito, sublime e incondicional, como uma nova oportunidade de sermos nós maduros na fé, de alegrarmos o coração do nosso Deus, de abençoarmos vidas, de ajuntarmos tesouros, não nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas tesouros eternos. Como você tem vivido? O que você tem feito tem glorificado a Deus? Você tem vivido para Deus? Você tem testemunhado daquele que alcançou a sua vida, que te contemplou com a graça? Você tem sido esse instrumento poderoso de transformação, de intervenção em meio às mazelas e iniquidades? Você tem sido o instrumento da consolação do Senhor em meio às dores, aos sofrimentos? Essa é a nossa vida, esse é o propósito de todo cristão, sendo um instrumento para a glória de Deus, agir, participando da restauração de toda a criação, sem desperdiçar a graça, trabalhando em prol do reino, como um cooperador, como um efetivo servo, que serve ao Senhor, servindo as pessoas, fazendo diferença no mundo. Amém, igreja?